E diante disso tudo, a gente vai abrir a palavra em Isaías. Vou começar por Isaías aqui 59, 2. Aleluia, Jesus. Fala com a tua igreja. Isaías 59, 2. Vai falar, irmãos. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós, e o vosso Deus e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Só até aqui, né? E eu vou dar continuidade, vai ter outros versículos, se vocês não quiserem acompanhar, mas fique atento, anote, e depois vai analisar, irmão, esses versículos, né? Aqui quando ele fala, né, na parte de vossas iniquidades, faz parte a separação. É a separação entre o muro e a ponte das nossas vidas. O muro são barreiras que separam um terreno. A minha casa está lá, um terreno grande, eu preciso fazer um muro. E todo mundo aqui tem uma casa e sempre faz um muro, quer separar um terreno de um outro. Ponte é a estrutura de unir duas partes que estavam desconectadas. Olha a importância de uma ponte. Os muros, irmão, separa pessoas. Vou abrir lá em Salmos 68, 6. Vai falar: Deus faz que o solitário viva família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terras secas. Aqui quando fala nessa parte, né, que os muros separam pessoas, mas a ponte, ela une, porque está passando o rio, e aí precisa fazer uma ponte para a gente passar por cima. Então aqui o muro separa, e a ponte aproxima. E aqui nesse versículo eu vi o quê? Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos. E nesse mesmo versículo nos mostra: mas a rebeldia habita em terra seca. O que é que eu aprendi? Que a rebeldia é a parte que separa as pessoas de Deus. E Deus faz que solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos. Deus dá a oportunidade de nós viver em um muro, e Deus dá a oportunidade de nós viver também, né, libertos, puros, purificados. Quando eu vi que eu estava orando e Deus me mostrava essa parte do muro, Deus colocava no meu coração quantas famílias estão na frente de um muro. Elas estão limitadas porque elas construíram aquele muro. Elas estagnaram. Ai, minha família não tem mais jeito. Então elas estagnaram o quê? Um muro. Não, minha família tem jeito sim, meu filho tem jeito sim, eu vou. O que é que eu faço para me passar essa ponte? Para me alcançar? Então essa ponte nos fala o quê? Que nós, como os filhos de Deus, nós não podemos ser limitados pelo muro. Nós temos que se aproximar para atravessar essa ponte e alcançar vidas aí nesse mundo afora.
O muro não pode ser a prioridade, irmão, da tua casa, da tua vida espiritual, da tua vida sentimental, física e financeira. O muro, ele alimenta feridas. Quantas feridas está aí dentro? Irmã, eu não perdoo. Eu estou na igreja, mas eu não consigo perdoar ainda. Irmão, eu estou na igreja, mas eu ainda gosto de estar lá, sabe? No meio daquelas conversas paralelas. Eu gosto ainda de dar uma puladinha fora de casa. Eu ainda gosto de fumar aquele cigarrinho que ninguém vê. Eu ainda gosto de comprar e não pagar. Isso é um muro, irmão. E o perdão ainda é o pior, que tu não consegue perdoar, tu não consegue atravessar a ponte. Então é uma ferida. Esse muro, ele vai só te alimentando, se você não quiser desconectar. Mas se você quiser ter uma conexão, você vai unir e vai conseguir ser uma ponte. Lá em Jeremias 17, Jeremias 17, 9. Enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Essa é o que, né? O muro ferido. Enganoso é o nosso coração mesmo, irmão. Se engana tão fácil, que eu nunca vi. Nós crentes, às vezes, nós se deixa se enganar por uma coisa tão besta. Mas por que isso? Porque nós ainda estamos no muro. Mas lá na ponte, a ponte promove curas, restauração. Em Tiago 5,16. Em Tiago 5,16 vai falar, irmão: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sarei. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Olha aí. Lá em Jeremias foi falado o quê? O enganoso coração. E aqui em Tiago nos mostra essa ponte de quê? Que se nós confessar a nossa culpa, Senhor, até aqui eu não consegui perdoar. Senhor, até aqui eu ainda fui um muro que não levei algo para ninguém. E por onde eu ando eu dou escândalo. Não me comporto como uma ponte verdadeira diante de ti. Você está confessando, irmão. E desde o momento que você confessa a sua culpa e orar, você será sarado. E você vai ser sarado por aquele amigo? Não. Você vai ser sarado por aquele que é o dono da tua vida. Que todo dia a gente tem uma restauração quando a gente quer. Quando a gente não quer, a gente continua com essas feridas desse muro enganoso, se fazendo de louco. Quantas pessoas elas estão dentro da igreja anos e anos e elas continuam sendo um muro? Eu saí da igreja porque a igreja é assim, assim, assim. A igreja bota a culpa no pastor, bota a culpa no irmão. Se ele a vida inteira foi um muro, enganando a si próprio, porque a Deus ninguém engana. Irmão, eu aprendi que a palavra de Deus é sim, sim, não, não. E duas coisas eu já passei na minha vida
que eu falei, se Deus não me comprovar, irmão, que tu tá me falando, eu rasgo a Bíblia e nunca mais falo do Senhor. Porque o Deus que eu aprendi, se Ele deu sim, irmã, é sim. Se Ele deu não, é não. E você fica falando por aí que Deus deu sim, Deus deu não. Irmão, tenha cuidado. É enganoso o coração do homem, não é de Deus. E eu sempre digo, preste atenção que você fala a respeito da palavra de Deus. Eu até mostrei para uma pessoa sobre esse versículo do enganoso. Ai, que Deus está me falando. Ai, que Deus está me falando. Eu não sou muito de profecia, irmão. Não sou muito. Eu posso ir 10.000 em igreja. Não tenho medo de nenhuma profecia. A profecia maior foi Jesus ter me tirado daquele muro lamaçal ali, todo ferido, sujo, e ter me feito uma ponte. Então é isso que nós temos que ter dentro de nós. A gente vê hoje muitas pessoas querendo que Deus disse que tu vai ser um missionário, que tu vai ser um empresário, que tu vai ser aquilo outro. Até hoje eu tenho profecia para receber. Mas se eu não trabalhar, ser fiel, meu Deus, vou conseguir não. Você é igual a esse homem. Enganoso é o coração do homem. Porque eu continuo acreditando nos muros que separam terreno. Nós temos que ser essa ponte que aproxima. Aproxima você de uma mulher que está carente. Aproxima você de um homem. Não é só a mulher que está com depressão, não. Homens também estão com depressão. Jovens estão com depressão. Você senta para conversar com uma mulher, irmã. Hoje eu fui no mercado e alguém me chamou e disse, ora pelo meu filho. Está acontecendo isso. E eu não sei mais o que fazer. As pessoas estão gritando na rua. Eu estou em cima de um muro, eu estou num muro, o que é que eu faço? E você, como é uma ponte, você vai lá e instrui essa palavra de Tiago. Confessai. Nós não podemos obrigar as pessoas a conhecer essa ponte, não, irmão. Nossa obrigação é o quê? Falar desse Deus, falar dessa ponte. Dessa ponte que leva eles a mananciar, a ver um rio com as águas tranquilas. É isso que nós devemos fazer. Mas obrigar, jamais. Vai fazer 23 anos de crente. Nunca obriguei a minha família a nada. Porque eles me conheceram há 20 e poucos anos atrás. Antes de eu ser crente. E eles sabiam o que é que eu era, irmã. Passava a noite na balada, bebia. Eles me conheciam. E precisou mudança melhor? Eles têm uma mulher de Deus dentro de casa? Ele precisou ter o quê? Saber que tudo o que eu sou hoje, eu devo ao meu Deus? De ter reconhecido que não queria mais ser muro? Chamei muitas vezes minha família, vamos para a igreja, vamos. Hoje eu vou só lá e oro. Eles acham ruim eu não, estou lá orando, irmão. Na casa deles, na cabeça. Leio a palavra. Hoje a célula é na minha casa. Então é eles e Deus. Eu digo, Senhor, se tu tiver promessa de salvação, na hora da morte eles vão te aceitar. Eu tive um irmão que morreu e na hora da morte ele aceitou Jesus. Então, Senhor, se a promessa é essa, amém. Que todos fiquem lá sem Jesus, mas na hora da morte eu estou lá enfiando Jesus a eles. Nem que eles
Porque uma vez, irmão, tem gente que nem na hora da morte não quer, vocês sabiam? Uma vez eu cuidava de um senhor e eu levei o pastor Rivaldo lá para orar nele. E eu cuidava desse velhinho como meu pai. A filha dele, liguei, seu pai está muito mal, faça o que você quiser. Eu não vou daqui de São Paulo para cuidar dele de jeito nenhum. E aí eu cuidei dele. Até na hora da morte, eu falava, seu Francisco, aceite Jesus, aceite Jesus, aceite Jesus. Veio o pastor lá e ele falou que não queria. Irmão, eu fiquei tão triste. Fiquei tão triste naquele dia. Que eu não estava cuidando dele no interesse também dele aceitar Jesus, mas também que ele reconhecesse, né? Mas ele falou, não quero. Falei, Senhor, tem de misericórdia. Aí eu comecei a ver esse muro, né, que as pessoas começam a colocar dentro de si. Nasci numa religião e vou morrer nela. Irmão, pelo amor de Deus, vai com essa não. Aceita Jesus, vai para Cristo Jesus, que é melhor, que tu vai ser salvo. Se meu bisavô, minha avó, meu tio tem outra religião, ele. Mas vamos falar, vamos ser essa ponte. Muro nos torna preconceituoso. Quantas vezes nós temos esse muro dentro de nós? Eu posso, eu sou, ninguém manda em mim. Nem nós mesmos mandamos em nós, irmão. Tem uma pessoa que sempre me convida para ir na casa deles. E eu falo para eles que eu não sou dona de mim. E eu digo, por quê? Porque eu não sou dona de mim. Eu tenho uma obra que eu preciso ir meus cultos. Eu tenho minha mãe que eu cuido dela. Ah, mas sua mãe tem seu irmão, tem sua sobrinha. Você não tem ninguém, sua filha já mora longe. Eu falei, pois eu pensava isso. Quando minha filha estivesse morando longe, eu podia fazer o que eu queria, que eu não tinha mais responsabilidade de estar fazendo comida, né? Não, irmão. Tenho não. Hoje eu tinha 2 coisas para mim ir. E eu fui? Não, Senhor, é a tua obra. Primeiro é a tua obra. Tinha um lugar também que era coisa de crente também. Mas eu falei, Senhor, é a tua obra. É essa ponte que me salvou. E essa ponte que o Senhor fala essa noite. E esse muro que nos faz ter preconceito, irmão, está lá em Samuel 16, 7. Samuel 16, 7 fala: porém, ó Senhor, disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatuto, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê o que o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. A gente vê que aqui, né, o homem, ele ainda se acha o dono do mundo. Nas minhas orações, eu sempre digo, Senhor, tu ainda é dono desse mundo. Ai, fulano é dono disso, disso e disso e disso. Ninguém é dono de nada, irmão. O homem veio o poder do dinheiro. Quem tem dinheiro tem tudo. A gente vê que os políticos, eles se acham tal, porque tem dinheiro. Esses dias uma pessoa chegou para mim se reclamando que tinha ido aqui num comércio na cidade e ela comprou uma água e pediu um copo. E o rapaz falou que não tinha copo. E aí o prefeito chegou e ele ainda deu a água e deu o copo. E ela falou, mas por que você não me deu o copo?
Aí ele respondeu, porque para o prefeito tem copo. E o prefeito ainda perguntou, o que está acontecendo? Olha só a humildade do prefeito, o que está acontecendo? E aí ela falou nada. E aí ela olhou para o comerciante e disse algo para ele. Olha só a importância de um homem, colocou um muro diante de uma autoridade, entre ele e ele. Porque nem o homem mesmo, o outro rapaz, não estava sabendo o que estava acontecendo. Mas para ele, aquele homem era o Deus dele. E a humanidade hoje tem visto isso, meus irmãos. Se você tem dinheiro, você tem tudo. Mas na hora da dor, o seu dinheiro não compra nada. Na hora da sua depressão, se alguém ouvir falar, dizer assim, fulano está com depressão. Ai, mulher, homem, ela está tomando taxa preta, está tomando... O que é que faz? Espalha. Não chega, vamos orar por ela, vamos orar por ele. Não, espalha a sua medicação, irmão. É um muro do diabo. Não faz uma ponte. Vamos orar por fulano, por ciclano que está passando por necessidade. Não, ela vai lá e destrói. Porque o ser humano, ele não quer construir, ele quer destruir a imagem e semelhança de Deus que somos nós. E a ponte nos faz enxergar como Deus. Porque quando nós somos ponte, irmão, tu vai passar a olhar um drogado com bons olhos. Tu vai passar a olhar um bêbado caído com bons olhos. Tu vai poder ver uma pessoa que está com depressão, que ela precisa de ajuda, ela precisa de uma mão amiga, ela precisa de um abraço. Esses dias eu tive que ir num ambiente, irmão. Eu tive que ir num ambiente que quando o povo me viram lá, eles ficaram assustados. Isso era um dia de domingo que eu tinha vindo para a igreja. Eu tinha saído da igreja e tinha chegado um povo lá na minha casa. E esse povo não era daqui da cidade. E eles foram um ambiente de uma balada. E alguém disse, vai até lá e chama esse povo para vir embora. E eu fui. Quando eu parei minha moto, uma comadre me viu e disse, fala, comadre, o que você faz aqui? Eu falei, vim orar por você, comadre. Ela estava meio chapada. Aí foi lá, me deu um abraço. E aí o marido dela também veio. Comadre, não é para você estar aqui, tal. Isso é para me estar aqui, irmão. Aí tudo bem. Aí saí atrás do meu povo. Quando eu chego lá, onde ele estava, que ele estava tomando uma Coca-Cola, veio um rapaz que ele já foi da nossa igreja. Irmã, minha pastora, ora aqui em mim, me abraçou e chorou, e dizendo que ele ainda estava vivo, porque sabia que eu orava por ele e tal, e chorou, agarrado comigo. Aí chegou um rapaz e disse assim, o que está acontecendo, tia? Porque ele estava muito bêbado e drogado, mas ele estava agarrado comigo, eu orei dele, pedi oração, irmão, ninguém pode negar, não. E aí, ele lá, eu falei, não está acontecendo nada, meu filho, ele está só aqui, chorando, tal, e aí lá, pois está ótimo. Aí veio outro também, e me abraçou, e eu disse, Senhor, quantas pessoas carentes, quantas pessoas estão aqui nesse lugar, morto em todas as áreas, morto ali no dinheiro, na bebida, na droga. Irmão, e aonde tem um desses meninos que me conhece, que são mais próximos de mim, eu não deixo, aonde eles estão eu vou lá, abençoo, dou um beijo de um lado e do outro, porque eles precisam disso, irmão. Esse rapaz que foi da nossa igreja, hoje ele não está mais, ele pode estar onde ele estiver.
Ele me vê, minha pastora, minha mãe de oração, me abraça, me beija. E eu vou sonegar um abraço a um rapaz desse? Não, às vezes ele está só precisando dessa ponte. Ele fala, eu não tenho mais força de voltar. Um dia ele já veio aqui na nossa igreja já. Eu não tenho mais força de voltar. Mas eu sei que nem que seja na hora da minha morte eu vou ser alcançada, minha mãe de oração. Não, muitas vezes, irmão, nós estamos se ocultando, nós queremos ser atado. Não, eu não posso. Irmão, pois se for preciso, eu vou. E eu fui lá, chamei meus familiares, vamos para casa, vocês não são conhecidos na cidade, então vamos para casa, tal e tal, que é melhor para a gente, tal. Mas eu fui, irmão, eu não tenho medo de ir. Vocês sabem por causa de quê? Porque eu sei qual é a ponte que eu estou. Eu sei. E cada um de nós temos que ter essa ponte segura que fala aqui. Essa ponte que nos faz enxergar como Deus, que lá em Efésios 2, para finalizar. Lá em Efésios 2, 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vos que antes estáis vez longe, mas pelo sangue de Cristo chegais perto. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez, e derrubando a parede de separação que estava no meio. O Senhor nos fala que Ele é a paz. Ele é a paz que derruba essa parede desse muro e nos faz ser uma ponte verdadeira. Ele nos faz ser filhos escolhidos, filhos vistos pelo mundo, aonde o mundo pode ter olhado para ti e ter dito, você não tem mais jeito, você não tem exemplo. Mas o Senhor te fala nessa noite, irmão, que o Senhor derrubou essa parede e te fez uma ponte verdadeira. Ele te fez ter nome em Cristo Jesus. Eu vou ler algo aqui para vocês que eu achei muito interessante. Havia uma grande separação em um grupo. De um lado, o muro estava Deus e os anjos e os servos da lei de Deus. Do outro lado estava Satanás, seu truque, que não era servo de Deus. E em cima do muro havia um jovem. Esse jovem que estava lá naquela balada que me pediu oração. Indeciso, que havia sido criado em um lar cristão. Mas estava em dúvida se continuaria servindo a Deus ou se deveria aproveitar um pouco dos prazeres do mundo. Quantos nós não já estivemos indecisos em cima desse muro? Quantos? O jovem indeciso observou que grupo do lado de Deus gritava sem parar: desce daí, desce daí. Nós não temos sido essa ponte, irmão. Quando nós vemos uma pessoa desviada, nós não vamos lá, irmão, vamos voltar para a igreja. Vamos, a igreja está uma benção. Então esse jovem observou: desce do muro, vem para cá. E o grupo de Satanás não gritava nada. O jovem indeciso resolveu perguntar a Satanás: por que você do grupo não me chama? Tenta me convencer a descer desse muro. Você acha que Satanás vai querer? Ele fica só lá caladinho, porque ele sabe que é dele, né? E aí, grande surpresa do jovem quando Satanás respondeu:
Jó ficou abismado. Porque o muro já é meu. Nunca esqueça, não existe meio termo. O muro já era dele, irmão. O muro, quando eu faço um muro na minha casa, eu digo o quê? O muro é meu. O pastor faz um muro na casa dele, o muro é da casa do pastor. O muro é do salão de fulano, o muro é de fulano de cicrano. E a ponte tem nome? Não. A ponte da rua São José, a ponte da estação, é o quê? É uma rua. E o muro sempre vai ter nome. Por quê? Porque Satanás, o que ele quis mostrar para esse jovem? A grande surpresa do jovem quando Satanás respondeu, porque o muro já é meu. Satanás já tinha assinalado aquele muro. E o jovem achava que eles iam ficar gritando por ele. Não, se Satanás já tinha registrado aquele muro como ele era dele, porque muro, o dono do muro é o próprio Satanás. E ele tem um dono. Ele sempre vai ter o dono no muro. Vocês analisem o muro da minha casa, o muro da casa de fulano. Mas a ponte nunca... A ponte do Rio Niterói. Olha lá, quem é o Rio Niterói? É uma cidade. A estação é o quê? Uma via que ultrapassa a cidade para outro bairro. Rua São José, a ponte da Rua São José. Né? Então o Satanás, para aquele jovem, o quê? Ele ficou ali surpreso, sem saber, que achava que Satanás ia dar outra resposta a ele, mas o próprio dono do muro era Satanás. E a ponte construída para aproximar, ela o quê? Ela aproxima as pessoas, que possamos ouvir Cristo a bater a porta, confiar nele, construir uma ponte que alcance e una, cure todos os filhos de Deus. O muro, ele tem limite. O muro, sempre ele vai ter um limite, irmão. Ninguém faz um muro, ele aberto. Porque se nós quer fechar um ambiente, nós vamos fazer um muro. Tem aqueles salões que o povo faz ali no Ayrton, é todo murado. Ali tem um limite. Mas a ponte conecta, ela o quê? Ela faz uma conectação e facilita a passagem. A ponte, o muro é mais fácil de cair. Se tiver uma enxurrada muito grande, ficar sempre vindo água, e aquele muro vai amolecer e ele vai cair. Agora a ponte, ela pode até se estragar, irmão. Mas depois vai lá, dá um banho de concreto nela e ela fica intacta. A idade que eu tenho, eu conheço essa ponte aqui da estação. E eu nunca vi falar que essa ponte caiu. Ela sempre teve boas passagens. Quando os rios enchem para cá, a salvação nossa que mora mais para baixo é passar pela ponte da estação. E essa ponte, Deus nos fala nessa noite que Ele quer fazer em nós. Ele quer que você seja uma ponte. Primeiro dentro de você. Não faça a ponte só para alcançar o povo lá fora, não. Porque o primeiro a ser alcançado é nós mesmos, irmão. Nós falha todo dia. Nós peca todo dia. Nós somos pobre, miserável. E o Senhor, com a infinita misericórdia dele, Ele vai lá e diz: filho, eu estou aqui. Confessa. Eu te amo. Você se levanta daquela oração, você já vê o agir de Deus. A ponte tem que ser construída dentro de nós mesmos primeiro. Depois que nós tiver construído essa ponte, que tem uma vida espiritual cessada diante de Deus, na tua oração, no teu sacrifício, irmão, não deixa de fazer sacrifício. Fortalecimento do crente, não é só a oração não. Irmãs e irmãs, eu não consigo
fazer um sacrifício de 12 horas, de 24 horas. Irmão, faz de 3 horas. Quando tu passar 3 horas de sacrifício, tu aumenta para 4. Mas o alicerce da tua ponte, primeiro, tem que ser sacrificar a tua carne. É muito bom comer, irmão. Amanhecer o dia, comer aquele lanche gostoso, ali com vários tipos de comida. É muito bom. Mas é bom também nós estar fortalecido para as provas que vem todo dia, vem uma prova diferente. E é isso que você tem que estar preparado. Primeiro, a tua ponte, ela tem que estar cessada. Para depois essa ponte alcançar quem está na rua, quem está no hospital, quem está num presídio, quem está em cima de uma cama que não consegue se levantar para tomar um banho. Quantas mulheres, elas não conseguem se levantar porque ali é dopada 24 horas com a medicação. Não consegue dar uma atenção a um filho porque a medicação é mais forte do que ela. E que nessa noite nós possamos sair daqui, irmão, sendo essa ponte para alcançar vidas nessa cidade. Vida através dos nossos testemunhos. Vida através de um templo que mostra a diferença. Porque essa igreja, ela está nos livrando do sol e da chuva. Mas o templo maior nós temos que estar lá fora. Nós temos que ser essa ponte maior lá fora. Porque aqui é fácil a gente ser crente. Ouvir a palavra, ouvir os louvores, ser dizimista, ofertante da casa do Senhor. Mas a ponte verdadeira tem que ser lá fora. O testemunho maior tem que ser lá fora. Alguém passar por ti e dizer, lá e vai um homem de Deus, aquele homem era isso, aquilo outro. Mas hoje esse homem, quando ele abre a boca, demônio tem que bater em retirada. Quando essa mulher levanta uma oração, olha, o demônio fica irado. Chamei fulano para orar e as coisas melhoraram. Aquele homem, aquela mulher são realmente pessoas que buscam a Deus. Pessoas que dão um abraço, dão um aperto de mão e você possa sentir, irmão. Você possa sentir algo diferente. O nosso abraço, as nossas palavras, elas têm que curar quando nós passamos até essa ponte verdadeira. Quando nós temos muro, nós não cura ninguém. Porque o muro tem um dono, é o diabo. Ele dá limite para tu não ultrapassar. Começa a ser ponte dentro da sua casa. Começa a chegar na sua casa, Senhor, meu filho não quer te conhecer, mas eu profetizo sobre a vida dele.